Senhor, graça e paz, meus irmãos. Bem-vindos ao nosso encontro semanal. Estamos dando início a um trimestre novo, sabe? Um tema novo, meu irmão. Nós vamos falar sobre o Pentateuco, a revelação de Deus em forma de leis e mandamentos. Queridos, será um trimestre extraordinário. Sabe por quê? Porque nós estaremos completamente envolvidos com os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Quer um conselho? Perde isso não. Tem pessoas pagando aí fora, meu irmão, para ter este conhecimento, e ele está chegando a você gratuitamente, sabe? A única intenção aqui é abençoar a sua vida, ok? Então, primeiro título da lição de hoje, o nosso título de hoje é a introdução ao Pentateuco. O nosso texto bíblico, ele está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, versículo 24, depois nós pulamos para o versículo 31 e vamos até o 35. Deuteronômio 4:10 diz assim: No dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: Ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Versículo 24. Porque o Senhor, teu Deus, é um fogo que consome, um Deus zeloso. Versículo 31. Porquanto o Senhor, teu Deus, é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. Porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa como esta. Ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou tomar para si um povo do meio de outro povo com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão forte, com braços estendidos, com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Versículo 35, para finalizar a leitura. A ti te foi mostrado, para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Palavra do Senhor. Amados, nós temos para a nossa lição de hoje 3 objetivos. O primeiro é conhecer os livros que compõem a divisão literária do Pentateuco e o seu autor. Segundo objetivo nosso é compreender o papel do Pentateuco na revelação bíblica em geral. E terceiro e último objetivo é analisar as principais afirmações teológicas de cada livro do Pentateuco. Pois bem, amados, a Bíblia, meu irmão, a Bíblia é uma grande biblioteca composta por 66 livros de vários gêneros de literatura. Nessa biblioteca, o Pentateuco, ele forma a primeira divisão literária do Antigo Testamento. Nele predominam
o gênero literário dos códigos legais e das grandes narrativas. Então, nesta lição, a primeira do trimestre, iniciaremos o nosso estudo sobre o Pentateuco, sobre os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Verificaremos quem foi o seu autor e as características dos livros que compõem essa divisão literária da Bíblia Sagrada. Veremos também, irmãos, uma síntese, do conteúdo de cada livro. Pois bem, o primeiro tópico da nossa lição fala Pentateuco, a lei de Deus. Irmãos, a palavra Pentateuco, ela tem origem na junção de 2 palavras gregas. Pente, que significa 5, e teuchos, que significa literalmente o livro de 5 volumes. Os judeus alexandrinos, de fala grega, no século I depois de Cristo, foram os primeiros a aplicar esse termo aos 5 livros de Moisés. Os judeus de fala hebraica, usam a expressão Torá, cujo sentido é o de instrução ou ensinamento em santidade. As escrituras, amados, as escrituras sagradas, é claro, utilizam alguns termos para definir esses livros. Se você for em Josué 1:7, existe ali um termo para definir os livros, ou os primeiros livros da Bíblia, que é lei. Se você for em Josué 24:26, você encontra outro termo, livro da lei de Deus. Se você for em Esdras 3, versículo 2, você encontra outro termo, lei de Moisés. Se você for no segundo livro das Crônicas, 17:9, você se depara com outro termo, livro da lei do Senhor. Se você for em Esdras 7:10, você encontra outro termo, lei do Senhor. Se você for em Neemias, capítulo 13, versículo 1, você encontra outro termo, livro de Moisés. Outra coisa, a Bíblia hebraica, ela é composta pelos mesmos livros do Antigo Testamento que constam em nossa Bíblia, com apenas uma diferença, que é o seu arranjo. Ou seja, na Bíblia hebraica, os 39 livros são agrupados de modo diferente para formar 24. Como assim? Eu vou explicar agora, eu vou mostrar a divisão da Bíblia hebraica. Nós temos lá Gênesis, ou seja, a lei, melhor dizendo, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós temos os profetas, que é Josué, Juízes, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 profetas em um único volume. Aí nós temos os escritos, Jó, Salmo, Provérbios, Cantares, muito lido na Páscoa, Ruth, lido no Pentecoste. Nós temos Lamentações, Eclesiastes, lido na festa dos tabernáculos. Nós temos o livro de Esther, lido na festa do Purim. Nós temos Daniel, Esdras, Neemias em um só volume. Aí nós temos Crônicas, 1 e 2. Aí nós temos também, irmãos, falando em Bíblia, as Bíblias católicas, que inclui os livros apócrifos, segundo a versão aí dos 70, a Septuaginta, chamando-os de deuterocanônicos. Aí nós temos Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, História de Susana, que é ali um acréscimo em Esther. Nós temos Bel e o Dragão, que é acréscimo em Daniel. Outra coisa, irmãos, Jesus, ele conhecia muito bem o Pentateuco e utilizou-se dele muitas vezes
em seus diálogos e ministrações. Se você for, Lucas 24, 27 diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Aí se você for no versículo 44 ainda de Lucas 24, diz assim: e disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, olha aí, nos profetas e nos salmos. Para os israelitas, irmãos, a Torá sempre ocupou uma posição de destaque no cânon sagrado. Aí nós temos o segundo tópico da nossa lição, que fala a autoria mosaica. Irmãos, o autor desses 5 livros é Moisés, filho de Arão, Joquebede, né? Nascido ali no período da opressão dos egípcios contra os israelitas. Isso está em Êxodo, capítulo de número 1. O significado do seu nome vem do Egito, Mo, que significa água, e Isis, que quer dizer preservado, tirado. Sua história, irmãos, ela é fascinante, porque a Bíblia diz que ao nascerem todas as crianças hebreias do sexo masculino estavam condenados à morte por ordem de Faraó. Porém, entretanto, todavia, Moisés conseguiu se safar, meu irmão. Ele conseguiu escapar do destino imposto pelo rei do Egito. A Bíblia diz, né, que ele é colocado ali em um cesto feito de junco, né, no rio Nilo. Isso está em Êxodo capítulo 2. E quem encontra ele é a filha de Faraó. E ele é educado, irmãos, para se tornar um estadista e um líder do seu povo. Isso está em Êxodo, capítulo de número 2. A Bíblia afirma que o Pentateuco, amados, é de autoria mosaica. O próprio Deus, instruindo Josué, afirmou que a lei teve como autor o seu servo Moisés, Josué capítulo 1, Números 27. Vários escritores aí do Antigo Testamento afirmaram a autoria mosaica do Pentateuco. É só você abrir segundo livro dos Reis 14, Neemias 8. Jesus e os demais escritores também do Novo Testamento ratificaram essa ideia. É só você em Atos capítulo 13, 39, né? Hebreus 10, 28. Dentre outros argumentos a favor da autoria de Moisés, destaca-se, irmãos, a afirmação bíblica que o descreve como um homem instruído em toda a ciência dos egípcios, poderoso em palavras. Isso está em Atos 7. Ou seja, um erudito capaz, irmãos, de escrever, sim, todos esses 5 livros primeiros da Bíblia. Além disso, Moisés esteve ativo em vários episódios narrados no Pentateuco, né? Sendo, na verdade, uma testemunha ocular dos acontecimentos importantes na história de Israel. Ele foi pessoalmente, meu irmão, a Faraó, acompanhado do seu irmão, para reivindicar o mando do Senhor, a saída do povo hebreu do Egito. Ele estava lá. Outra coisa, foi personagem central no episódio das 10 pragas enviadas pelo Senhor ao Egito, fato que levou aquela nação à falência, meu irmão, e envergonhou todos os seus deuses. Ele estava lá. Outra coisa, por ordem do Senhor e ao toque do seu cajado,
Diz a Bíblia que o mar se abriu em duas partes para que o povo pudesse passar. E o exército de Faraó foi atropelado pelas águas naquele mesmo lugar. Moisés estava lá, meu irmão. Ele viu com os seus olhos, ele participou ativamente desses acontecimentos. No Monte Sinai, ele recebeu do Senhor as tábuas da lei, com regras para disciplinar a vida moral e espiritual do povo hebreu. Outra coisa, por 40 anos, ele liderou o povo de Israel pelo deserto, desde a saída do Egito até as margens do rio Jordão. Isso está em Êxodo 16, né, irmãos? Poxa, aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que fala os 5 livros. Irmãos, os livros, né, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio receberam esses nomes da Septuaginta, a versão dos 70. Nessas obras temos o início da revelação escrita de Deus para a humanidade. Segundo Flávio Joséfo, a Septuaginta foi uma tradução realizada por cerca de 70 eruditos judeus em apenas 70 dias. Foi um pedido feito, né, do rei Ptolomeu 55, que reinou entre 285 a 247 a.C. em Alexandria, no Egito. Foi, na verdade, a primeira tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, sendo identificada pelos algarismos LXX. Aí nós temos, dentro desse tópico, a história, né, origens e movimentos patriarcais. Irmãos, o primeiro livro do Pentateuco recebeu o nome de Gênesis, sabe? Palavra que significa princípio, início, começo. Nós temos em Gênesis uma definição temática que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. No capítulo 1, nós temos a história das origens. No capítulo 1, ali, finalzinho, ao capítulo 2, nós temos a criação do homem. No capítulo 3, nós temos o relato da queda do homem. No capítulo 4 ao 6, nós temos a corrupção do gênero humano. No capítulo 6 ao 10, nós temos o dilúvio e o recomeço. E no capítulo 11, nós temos a confusão das línguas. A partir do capítulo 12 até o 50, conta-se os acontecimentos da era patriarcal. Abraão, Isaac, Jacó, José e os seus irmãos, cujas narrativas descrevem o princípio da formação da nação de Israel e o recebimento das revelações pessoais do Deus Todo-Poderoso. As estimativas da época em que viveram Abraão, Isaac e Jacó datam de 2.100 anos até 1800 a.C. Essas datas nos indicam, irmãos, que o período patriarcal compreende um tempo em que engloba os acontecimentos da chamada de Abraão, de Gênesis capítulo 12, até a migração da sua descendência para o Egito por intermédio de Jacó, de José e dos seus irmãos. Aí nós temos dentro desse tópico também da lição a escravidão e o êxodo. O título, né, do segundo livro do Pentateuco vem do vocábulo grego êxodos, que quer dizer saída, partida. O livro ele possui, irmãos, duas partes principais. A primeira é a saída do povo hebreu do Egito, isso está em Êxodo capítulo 1, e nós temos também o estabelecimento da aliança entre Deus e o povo
no Sinai, que vai do 19 ao 40. No Êxodo, Deus é o grande eu sou, a bandeira, o Senhor que cura, meu irmão. Este livro, ele nos ensina que Deus é fiel nas suas promessas feitas aos patriarcas. O Senhor, como prometeu, multiplicou a família abraâmica. Realizou grande obra de libertação do cativeiro egípcio. Tornou aquela nação, irmãos, que era escrava, uma nação poderosíssima. Garantiu a possessão da terra de Canaã como habitação das tribos de Israel. Israel, embora tenha presenciado, irmãos, a bondade de Deus em sua libertação do Egito, frequentemente rebelou-se contra o Criador. Na verdade, o que eles mais fizeram, depois que foram libertos, foi se rebelar contra Deus. E olha que Deus, ele deu muitos avisos para que eles não fizessem isso. Se você for em Números, irmãos, 14, 9, diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Ou seja, Deus estava abençoando o povo. Deus queria dar muito mais ainda. Mas ele faz uma recomendação. Ele diz, tão somente não sejais rebeldes. A revolta contra o Senhor distanciou o povo dos seus preceitos, porque eles se recusavam, irmãos, a acatar as suas ordenanças. Aí nós temos também os códigos de santidade. Levítico é o terceiro livro do Pentateuco. O nome desse livro no grego, da Septuaginta, tem um sentido de a lei dos sacerdotes ou um manual para o uso sacerdotal. O sentido da palavra lei no original hebraico expressa a ideia de o Senhor indicar o caminho para que o homem viva em comunhão com ele. Cara, isso está no Salmo 19, irmãos. A partir do versículo 7, diz: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa, irmãos. Então, a palavra lei, no original hebraico, expressa a ideia de o Senhor indicar um caminho para que o homem viva como? Em comunhão com ele. Em Levítico, irmãos, Deus ensina ao povo de Israel os princípios da autêntica adoração e apresenta as exigências para a ministração do culto de adoração, tanto aos sacerdotes como aos seus ajudantes, que eram os levitas. O coração da mensagem é a santidade, sem a qual ninguém
pode adorar a Deus? Aquele que é o santo. O livro assegura que o pecador só pode aproximar-se de Deus por meio de um sacrifício com derramamento de sangue. Isso está em Levítico, capítulo 4, o qual, na verdade, irmãos, tipifica e anuncia o sacrifício de Jesus. O outro ponto dentro desse tópico fala da peregrinação para a terra prometida. Números é o 4º livro do Pentateuco, que narra o quê? Justamente isso, a peregrinação do povo pelo deserto em direção à terra prometida. E nesse livro, irmãos, conhecemos o porquê de os israelitas passarem 40 anos no deserto. Se você tem aí a curiosidade de saber por que os israelitas passaram 40 anos no deserto, é só ler Números 13 e Números 14. Também refaz, teoricamente, a trajetória do povo na sua peregrinação, que está em Números 33. A mensagem principal do livro é o convite para servir ao Senhor. Números é o nome dado a esse livro em razão de 2 censos narrados. O primeiro teve como finalidade a formação dos acampamentos de Israel, visando a organização e a locomoção do povo, Números 12. O segundo censo visava a preparação para a divisão da terra prometida, e isso está em Números 26. Aí nós temos o outro ponto, que é a reafirmação de Moisés. O 5º livro do Pentateuco chama-se Deuteronômio, uma junção de 2 palavras gregas, deuteros, segunda, e nomos, quer dizer lei. O termo remete à ideia de uma segunda exposição da lei feita por Moisés na proximidade da chegada à terra de Canaã. E por que Moisés faz essa segunda exposição? Porque a palavra diz, irmãos, que a primeira geração a que saiu do Egito, ela padeceu no deserto. Então Moisés agora está com uma nova geração, uma geração que nasceu no deserto. E essa geração nova precisava aprender a respeito da lei de Moisés. Eles precisavam ter o pleno conhecimento dessa lei. E aí Moisés vai fazer o quê? Vai reafirmar essa lei. Pegou a ideia? Moisés tem uma nova geração nas mãos e tem que ensiná-los a respeito da lei. Por isso ele reafirma a lei, que é, na verdade, o livro de Deuteronômio. Deuteronômio alerta para a necessidade de submissão aos estatutos de Deus. A única maneira de alcançar, irmãos, e manter a bênção do Senhor sobre os filhos é através da obediência e a fidelidade. Nesse livro, aprendemos também que Deus formou a nação de Israel, permitiu um período de escravidão, mas com mãos poderosas libertou os hebreus para torná-los adoradores e servos. Entendeu o que eu disse? Deus libertou o povo hebreu das mãos de Faraó para torná-los adoradores e servos, a fim de que fizessem o seu nome conhecido e temido em todo o mundo, irmãos. É justamente isso que diz Isaías 60, do 1 ao 3, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão, os povos, mas sobre ti o Senhor virá, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Oh, aleluia! Para isso eles foram
libertos, irmãos, para adorar, para servir e para fazer o nome do Senhor conhecido. Aí temos o quarto tópico da lição, que fala da canonicidade. Irmãos, em torno de 400 a.C., os 5 livros que compõem o Pentateuco formaram o cânon oficial sobre a influência de Esdras, o sacerdote, durante o pós-exílio babilônico, quando a Torá estava estabelecida como escritura oficial do judaísmo. Os escritos de Moisés, eles são inestimáveis, irmãos, para a fé cristã. Sabe por quê? Porque apresentam, primeiro, uma sensível revelação de Deus, Gênesis capítulo 1, uma consistente explicação do surgimento da humanidade, Gênesis 1, a partir ali do versículo 26, um sólido conhecimento da origem de todas as coisas, terra, do homem, da família, Gênesis 3 a Êxodo capítulo 1, um adequado sistema de leis, de direito e de justiça que inspirou civilizações e ainda hoje inspira culturas e povos. Isso faz dos escritos de Moisés, irmãos, importantíssimo. Eu quero concluir a nossa lição dizendo o seguinte, né? Nós aprendemos hoje, irmãos, que o Pentateuco descreve os moldes do concerto divino com a humanidade pecadora. Em Gênesis, Deus se revela como o soberano, criador e sustentador de tudo e de todos. Em Êxodo, ele é o libertador do seu povo escolhido, escravizado, né, por Faraó, mas liberto com mãos fortes. Em Levítico, é o santo, digno de adoração, aquele que mantém um relacionamento vivo com o seu povo, oferecendo-lhe a grande oportunidade de exaltá-lo e servi-lo em espírito e em verdade. Em Números, a justiça e a misericórdia de Deus que andam lado a lado. Em Deuteronômio, ele é o Senhor, fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele é o soberano que orienta a vida dos homens com as suas ordenanças e mandamentos. Cara, que Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus.